Falando em Saúde. Nove horas e 3 minutos aqui na Rádio Estadão, no Falando em Saúde. Vamos conversar neste sábado com o médico Benny Schmidt, patologista neuromuscular, ele que é professor da Unesp e um dos principais neuromusculares, patologistas neuromusculares do Brasil. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, César. Obrigado por essa oportunidade. Prazer falar com o senhor aqui. Doutor, vamos falar, aliás, deixa eu aproveitar também para convidar os nossos ouvintes, né? Quem quiser participar, fazer perguntas para o Dr. Benny Schmidt, pelo WhatsApp 994811777, 994811777. Tem muita gente conosco já aqui, né? O pessoal que nos acompanha, viu, doutora? A audiência é grande e os ouvintes participam muito. O Rodrigo de Santa Cecília já está na nossa escuta, a Palma Polese, o pessoal esperando aqui. Rosângela Lopes também de São Paulo, muita gente. José Erivaldo, o Noronha também conosco aqui acompanhando a nossa programação. E a gente vai falar, né, doutor, de doença autoimune, doenças autoimunes. Queria que o senhor falasse primeiro, né, explicasse pra gente que é leigo, né, o que é uma doença autoimune, quais são essas doenças. Pois não, César. A patologia humana, as doenças do homem, se divide em dois grandes capítulos: as doenças hereditárias e as doenças adquiridas. Dentre as doenças adquiridas, existem as doenças da poluição ambiental e um grande grupo que são as doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes, elas crescem ano a ano no mundo inteiro. E muitos cientistas acreditam que elas estão intimamente relacionadas ao estado humano de alegria na vida, né? Então isso significa que a depressão e a tristeza são fatores importantíssimos para elas se desenvolverem. Imunidade é tudo aquilo, a gente tem a imunidade natural, que é o nosso próprio genótipo, né? Que a gente é refratário a muitas doenças, e a imunidade adquirida, que a gente vai ganhando conforme a gente vai entrando em contato com aquilo que se chama de antígenos. Antígenos são todas as proteínas, todas as substâncias que são capazes de gerar uma resposta do organismo, que são os anticorpos. Então, em resumo, doença autoimune é igual reação antígeno-anticorpo, né? E cuja principal causa na raça humana é a depressão. Quer dizer, tudo está relacionado. Então é psicológico. A doença autoimune, ela nasce de um princípio psicológico. Ou se aquelas que não nasceram e que não tiveram relação com a emoção, né, com a depressão, com a tristeza, com a angústia, a depressão, a tristeza e a angústia são os fatores desencadeantes, né? Então, por exemplo, eu tenho no meu código genético, no meu genoma, uma propensão para ter uma determinada doença autoimune. Uma artrite reumatoide, por exemplo, uma esclerose múltipla, por exemplo, uma polirradiculoneurite, né? Um Guillain-Barré, que agora aumentou muito com a Zika. Então, a depressão pode ser o fator desencadeante. Por exemplo, Guillain-Barré, o que é Guillain-Barré, doutor? Que agora também a gente fala, e inclusive a gente vai falar aqui ao longo desse bate-papo também sobre Zika e outras questões importantes da atualidade. O que é Guillain-Barré? Guillain-Barré é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, né? Caracterizada por uma paralisia, né, ascendente, né? A pessoa vai perdendo força muscular de baixo para cima, desencadeada 3, 4 dias antes por uma inflamação banal, viral. Agora estão relatando muitos casos relacionados ao vírus Zika, né? Mas que a depressão também joga pesado, né? Então, por exemplo, na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, o número de casos de Guillain-Barré, de polirradiculoneuropatia aguda, aumentou
enormemente, né? Por causa do estresse dos soldados em participar da guerra, né? Então, daí a todos os seus rádio-ouvintes, César, você tira uma informação muito importante e uma crítica muito forte à medicina. Sabe, rádio-ouvinte, hoje nós estamos vivendo a época de um paradoxo na medicina. Porque a ciência nunca, o cientista nunca soube tanto. A gente está tratando de um gene, a gente vai tratar de partículas menores que os genes, subatômicas, por exemplo. Vamos tratar de um átomo. Mas os médicos estão se esquecendo que esses mesmos genes e esses mesmos átomos são que formam um corpo humano. E a medicina só tem razão de existir se ela for humanista. A medicina não tem razão de existir para ser humanista. Os americanos, a literatura americana, é engraçado, mas não tem graça nenhuma, acham que o médico vai desaparecer porque eles acreditam que eles vão fazer medicina por smartphone. Vão pedir exame de laboratório no smartphone, vão pedir sintomas no smartphone. Sem nem olhar para o paciente. Sem olhar para o paciente. Isso é ridículo, né? O médico é insubstituível. Praticar medicina com categoria é uma arte, né? E, seguindo esse arrazoado, seguindo esse raciocínio, né, o que os médicos deveriam dar valor? As psicólogas, né? Todo mundo acometido de uma doença autoimune deveria ter um apoio psicológico, né? Deveria saber, opa, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo comigo, se aqui é isso que eu quero mesmo na minha vida, se eu tô aproveitando, a vida é sagrada, se eu estou aproveitando a vida, se eu estou feliz, se eu não estou feliz, né? Então, um apoio psicológico, porque conforme eu disse, eu não, né? A literatura é um fator desencadeante importante, e às vezes é só ele, né? É só ele. Então, bastaria que essa pessoa, com doença autoimune, resgatasse a felicidade e a alegria de viver para se curar. Seria uma forma de combater a doença. É a forma mais inteligente de se combater a doença. A população não tem essa aula, mas ela deveria ser dada por todos os profissionais de saúde, de que a medicina não se compra nem na farmácia e nem no laboratório. A saúde é um estilo de viver. O que quer dizer isso? Amor, trabalho, gostar no trabalho que faz. Não adianta só o amor. O trabalho que faz, o amor pela família, cuidar da alimentação, ter uma atividade física, porque a tecnologia também nos levou a ter uma vida muito sedentária. Isso é sinônimo de saúde, né? E além disso, o que é um ser humano, César? Um ser humano, por definição, é um indivíduo que cuida dos outros. E cuidar dos outros, do seu semelhante, também gera saúde. E a gente vive um período, e não só no Brasil, acho que aí dá para ampliar, e pelo que eu percebo pelas notícias, há um sentimento geral de angústia, né, doutor Beni? Acho que no mundo todo, né? Não nas metrópoles. Acho que essa nova década, né, para mim aí já é uma impressão muito pessoal, desde o ano 2000, desde o bug do milênio, o mundo tem mudado bastante. Agora a gente vive hoje uma época de angústia, né? As pessoas, a incerteza com relação ao futuro, e aí você mistura a incerteza individual, né, daquela pessoa que está ali vivendo seus conflitos pessoais, e isso se mistura com o momento, com o cenário econômico e político que o país vive, para a gente falar daqui, né, para não estender para outros lugares, mas eu percebo que é uma angústia, acho que assim, que atinge várias partes do mundo. Mas aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, essa questão psicológica, ela afeta muito o ser humano, né? A cidade esgotada, superlotada, falta de dinheiro, as pessoas não sabem exatamente qual vai ser o cenário para daqui a alguns meses, não sabem se vão ter emprego, não sabem como é que vão sustentar a família. Tudo isso contribui, pesa demais, né, para a gente acabar doente, né, doutor? Olha, eu tenho dito, César, que eu tenho 3 filhos e eu fiz tudo que eu pude na minha vida para que eles fossem felizes. Mas se eu fizer uma reflexão da minha vida pessoal,
eu acho que nesses últimos 40, 50 anos, metade do século, a vida foi se deteriorando, né? Então a gente, por exemplo, aqueles que usam os carros, os automóveis para ir trabalhar, eles já entram no carro estressados porque eles têm que ficar preocupados em que multa, se eles vão levar multa ou não, né? Porque a velocidade varia de 40 para 30 para 50 de um segundo a outro. Então ele já entra estressado no veículo. Vai trabalhar, às vezes ele não é bem remunerado, né? E conforme a gente falou no começo, né, César? Aumentando enormemente o número de pessoas com doenças autoimunes no mundo inteiro. Dermatomiosite, polimiosite, poliarterite nodosa, lúpus eritematoso, esclerose múltipla, psoríase, né? São doenças que estão aumentando muito a sua incidência, e sem falar nas neoplasias, no câncer, né? Os gregos, a civilização grega já dizia que pathos era amor e apatia significava falta de amor, de vibrar com a vida, e que uma das principais causas da neoplasia é justamente também a depressão. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa feliz com câncer, né? Então, todo homem tem o direito de ser feliz, e a gente tem que lutar pela nossa felicidade. Então, eu acho que isso que você comentou é extremamente pertinente, porque eu sinto que São Paulo está entristecendo. E agora que aqui presente aqui na Rádio Estadão, eu quero dizer que deveriam haver mais gestos como esse momento dessa entrevista de hoje, porque os jornais não podem ser policialescos somente, né? Porque a mídia tem que entender que se ela mostrar violência, coisas ruins que o ser humano pratica, tortura, roubo, assassinato 24 horas por dia, ela está estimulando aqueles que não têm condições a praticar coisas ruins, né? Então a gente tem que dar notícia boa, porque as coisas, tem muita coisa boa acontecendo, né? E esse momento, por exemplo, se você me permitir, que o Brasil está passando dessa inflamação, que é uma catástrofe de Zika, é o momento de a gente criar alguma coisa nova, né? No ciclo da vida, no ciclo de tudo que a gente concebe com a razão, sempre a gente aproveita os piores momentos para se recriar e voltar melhor. Muito bem. 9h15. Tô bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos aqui com o Falando em Saúde, dentro do Estadão no ar deste sábado. Falando em Saúde. 9h19. Vamos continuar o papo aqui no Falando em Saúde com o patologista neuromuscular Beni Schmidt, professor da Unesp. Tem muitos ouvintes aqui, doutor Beni, já... Perdão, César, só um segundo, desculpa te interromper. Eu sou professor da anatomia patológica da Unifesp. Unifesp, perdão. Universidade Federal de São Paulo, perdão. Mas está escrito aqui Unifesp, perdão. Eu li errado. Perdão. Doutor, tem muita gente já escrevendo. Bom, deixa eu ver, tem um ouvinte aqui dizendo: olha, bom dia, bom ouvir vocês aqui no sábado de manhã. Ela não está com perguntas, mas está adorando o assunto. Como é que é o nome da nossa ouvinte? Deixa eu puxar aqui. A Célia Sene. Muito bem, obrigado, Célia. A Silvia Pires diz o seguinte: nós devemos cuidar da alma para preservar o corpo. Mente sadia, corpo são. Parece algo antigo, assim, que a gente já deveria ter aprendido há muito tempo, mas está esquecido, né, das pessoas hoje em dia, né? Esse tipo de mentalidade, né, doutor Beni? Então, é o que a gente estava comentando no intervalo, né? A gente tem que ter um prazo. A gente não é composto, acredito, eu não sou espírita, né? Mas como patologista eu fiz muita autópsia, né? E realmente os mortos não se mexem, viu? Como chama a rádio ouvinte? Deixa eu procurar aqui, Silvia. O Silvia, na autópsia realmente o morto não se mexe, mas a gente não pode entender o corpo humano como um monte de células, né? Existe alguma coisa que... Todo bom cientista, aliás, se aproxima de Deus, né? Porque é bom sempre dizer isso, que a razão não explica a vida de maneira alguma. Então a gente tem que ter essa aproximação, é bem inteligente do bom cientista, né? E essa mensagem, às vezes a gente se esquece, né? Porque a gente vai vivendo numa velocidade tão grande aqui em São Paulo,
E às vezes a gente não para um segundo para pensar, né, na maneira que está vivendo, se está contente, se não está contente, projetar o futuro, projetar a sua vida, e com certeza isso atrapalha muito a saúde. Sem dúvida. Mais um ouvinte aqui, a Águida está falando aqui, olha, infelizmente, no Sistema Único de Saúde brasileiro não se pratica medicina de respeito. Claro que há profissionais de todos os tipos, né? E a medicina é uma vocação, e a maioria a gente percebe que tem essa vocação. Mas o médico também, como ser humano, é acometido desse tipo de dificuldade, né? Também a frustração, o estresse por estar tratando. Imagino a pessoa que se formou em medicina vá trabalhar em um local dentro de uma metrópole, com todas as carências que aquela população sofre. É um fator estressante para o médico, né? Também é difícil lidar com isso, né, doutor Beni? Então, César, eu vou falar agora com a autoridade de ser funcionário público federal há mais de 30 anos, né? Antes até de fundar a neuromuscular na Escola Paulista de Medicina, eu já trabalhava para a Escola Paulista de Medicina, né? Era contratado. E o Sistema Unificado de Saúde, infelizmente, é um dos gestos hipócritas, né? Da política brasileira, e não é de agora, né? Ele não consegue atender com dignidade as pessoas que constitucionalmente deveriam ter acesso à saúde. Existem exceções no nosso país, existem centros de excelência de saúde pública, mas a gente não pode estar de acordo com isso, né? Todas as pessoas deveriam ter acesso a um tratamento digno. Os políticos, por exemplo, eles não usam o SUS para se tratar, né? Como chama essa rádio ouvinte, perdão? É a Águida. Então, Águida, eu acredito que a gente vê a presidenta, a gente vê os ministros se tratando nos hospitais particulares, né? E se a saúde pública fosse realmente de boa qualidade, eles deveriam se tratar nos hospitais públicos, né? Então, esse é um grande problema do Brasil, a saúde pública não conseguir prestar esse serviço à população. E eu queria dizer o seguinte, que a saúde, César, é o maior bem que o ser humano tem. Porque sem saúde não adianta ganhar dinheiro, sem saúde não adianta fazer nada. Então, o imposto que o homem paga, a primeira coisa que o imposto tem que ser destinado é para preservar a saúde de uma população. Muito bem, deixa eu ver, tem uma pergunta interessante aqui de lúpus, mas antes, a Rosa Maria, que está acompanhando aqui o nosso debate também. Rosa, obrigado pelo carinho, ouvinte da rádio. E aí, tem uma pergunta da Mônica. No lúpus, os fatores mais importantes são radiação ultravioleta, hormônios e genética. Não é a pergunta, ela está dizendo aqui, não é depressão. Queria que o senhor falasse também aí com relação ao lúpus, doutor Beni. Não, olha, eu tenho uma experiência, foi feita uma tese nós somos neuromusculares, eu fiz uma tese de uma moça, né, de doutorado, de comprometimento muscular no lúpus eritematoso, mas o lúpus eritematoso tem uma participação muito grande emocional, né? É lógico que todas as doenças, né, elas têm que ser suscetíveis. Se você não for suscetível a ter infarto do miocárdio, por exemplo, você vai cursar a vida sem nunca padecer de infarto do miocárdio. Então é lógico que a genética sempre participa. Nós somos a mistura da genética com o nosso meio ambiente, né? É assim que a gente vive. Os fatores que ela disse são importantes, geralmente, que participam do lúpus. A lúpica, principalmente nos momentos da fase ruim, né, de agudização, deve evitar a luz solar, mas elas teriam uma qualidade de vida muito melhor. Aliás, eu vou estender isso a todo ser humano. A vida fica muito mais bela e o mundo fica muito mais bonito quando a gente vive feliz. Tudo bem, deixa eu ver, mais um ouvinte aqui perguntando. Tem um ouvinte aqui do Jardim Periperi, que tá aqui com uma questão local lá. Daqui a pouco a gente vai também tratar desses assuntos aqui dentro da Rádio Estadão. O Fernando Vieira está dizendo o seguinte, olha, ao que o doutor Benê está descrevendo aqui, penso que
deve haver falta de esperança, né? Nossos avós mantinham viva neles a esperança no Criador Deus. Nas escolas, ao substituírem Deus pela evolução, deixaram as pessoas, de um modo geral, ele está falando, sem esperança. E com isso as pessoas vão ficando tristes. Aí, vocês têm muito... Para mim tem relação aqui, que é um sentimento que eu tenho. As pessoas precisam de crença mesmo, de fé, de religião. Seja ela qual for. Não estou falando aqui de uma religião específica. Mas eu sinto... Esse é um sentimento que eu tenho também, ao observar aí o mundo de uma maneira geral, né? Falta fé nas pessoas, falta crença, né? Com certeza. Como chama o rádio ouvinte? Eu vou falar uma coisa bonita pro rádio ouvinte aqui. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Qual é o nome dele? É o Fernando Vieira. Fernando, então olha, vou te falar uma coisa bonita para você nessa manhã. Tem um cientista americano, né? Famosérrimo, chamado Richard Dawkins, que disse que Deus não existe. E eu disse já na nossa entrevista dessa manhã que o bom cientista se aproxima de Deus. Então, nesse quesito, ele não é um bom cientista. Então, ele disse assim, olha, ele publicou, agora eu sou capaz de produzir uma célula sintética. Então, eu não preciso acreditar em Deus. Até que um aluno dele veio e perguntou para ele, puxa, que bacana, que inteligente, quanta tecnologia, quanta sabedoria. Agora, senhor pesquisador, por favor, esses fragmentos que o senhor utilizou para fazer a célula sintética, foi o senhor que inventou? Então ele, de certa maneira, ele acabou desacreditando esse pesquisador, né? Então vou repetir. A razão não consegue explicar a manifestação da vida. A vida se manifestou muito depois da Terra se formar. Então a gente acredita, os cientistas, que a manifestação da vida ocorreu em torno de bilhões de anos, né? A Terra tem 4,6 bilhões de anos, né? E que os primeiros átomos, a gente fala, que vocês conhecem popularmente como Big Bang, é a manifestação da vida. E ela foi se expandindo. Os primeiros átomos foram de hidrogênio, depois eles se juntaram para formar o hélio, que se aglutinaram para formar as estrelas. As estrelas se esfriaram, né? Criaram os planetas, no caso o planeta Terra, e a vida se originou dessa luz das estrelas que emitem até nós. E partindo dessa história evolutiva, né, a manifestação da vida humana, ela não pode ser explicada cientificamente, né? E quero terminar dizendo o seguinte, os evolucionistas, Darwin, o gênio Darwin, né, Charles Darwin, a teoria da evolução é tão magnífica, né, e ela vai perdurar séculos e séculos, eu acredito, mas ela não exclui a presença de Deus. Os evolucionistas não são contrários aos criacionistas. Não, os criacionistas estão juntos com os evolucionistas, né? A gente pode acreditar na manifestação de vida na vida e que essa vida vai evoluindo. Muito bem. 9h29. A gente vai fazer uma rápida parada, daqui a pouco voltamos aqui no Falando em Saúde. Você pode continuar escrevendo. 99481-1777 é o WhatsApp da Rádio Estadão. Falando em Saúde. 9h34. Voltamos ao nosso bate-papo com o médico Benny Schmidt, patologista neuromuscular, professor da Unifesp. Benny, tem uma pergunta aqui que chegou de um ouvinte, deixa eu ver, lá da cidade Patriarca, na Zona Leste, diz o seguinte: minha esposa, Ivone, gostaria de saber se a fibromialgia entra nesse aspecto aí das doenças autoimunes. É o Otton que está perguntando. Do ponto de vista anatomopatológico, não. Porque muitas fibromialgias, Otto, se a gente fizer uma biópsia, né, pegar um pedacinho do tecido conjuntivo ou do músculo, a gente não observa alteração microscópica e ao exame físico também não observa alteração macroscópica. Mas a fibromialgia, Otto, com toda certeza, está relacionada ao estado emocional da pessoa, né?
Tanto é que na experiência pessoal, né, a gente trata de fibromialgia, as pessoas se resolvendo, entendendo o que está acontecendo com elas, elas se curam. A Ana Mello pergunta o seguinte: quando passamos por momentos de estresse, o organismo se limpa e se renova, ou esse sentimento é cumulativo? Depende, né? Parece que agora, né, César, a gente está vivendo um estresse cumulativo, né? Tá difícil de se renovar, né? Mas a gente tem que ter esperança. A esperança é uma coisa, ninguém vive sem esperança, né? Então, o médico faz parte da boa prática da medicina. Se me permite, eu vou dizer duas coisas. Uma coisa que atualmente, agora como idoso, eu vou dizer, eu não admito um médico antipático. Eu não tolero um médico antipático, né? Então o médico tem que ser uma pessoa simpática para poder ajudar o outro, para poder cuidar do outro, né? Isso é uma coisa fundamental, né? E qual que era Pergunta dela? É a Ana Mello. Mas acho que uma coisa que ela falou, pelo menos que eu entendi, é que é o seguinte: a gente vive um período de estresse hoje. Então, ao longo da vida, você vai tendo esses picos. Isso tudo vai criando no nosso organismo algo ruim, que a gente, ou quando a gente vive um momento bom, se a gente conseguir mentalizar coisas boas e evoluir nesse sentido, aquilo ficou para trás. Olha, então, eu vou complementar. E a medicina também precisa entender que as enfermeiras, as fisioterapeutas, né? Elas, do ponto de vista literal, elas cuidam mais até dos doentes que os próprios médicos. Que a medicina está muito prescrevendo demais e cuidando de menos, né? E isso, o médico brasileiro, que eu considero, fui médico em alguns países durante muitos anos, o médico brasileiro é o melhor médico do mundo. Imagina os médicos fora do Brasil, que tipo de medicina que eles estão praticando nesse momento. Na minha opinião, os brasileiros estão à frente, né? Agora, com relação ao estresse, se causa um dano definitivo, depende do que aconteceu durante o estresse. Por exemplo, você pode ter um infarto do miocárdio que deixou uma fibrose muito grande no coração. Então você pode cursar com uma insuficiência cardíaca, né? Agora, os estresses menores, você se recupera e tem que se recriar, e a vida é uma luta. Psicologicamente não tem sequela, então, né? Não. Pode acontecer uma sequela se houver um dano físico. Isso, né? César, isso. Agora, então, essa questão, né, também é importante, viu, doutor? Eu estava pensando aqui enquanto o senhor estava falando. A gente vem de uma geração, eu venho de uma geração ainda, que as questões psicológicas eram colocadas em segundo plano, né? Por exemplo, depressão era uma palavra que a gente mal conhecia. Essa coisa da depressão, no meu tempo de menino, se você falasse era visto até como frescura, era pejorativo. Isso é frescura, tem que tratar disso. E ainda hoje, em 2016, a gente observa pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? É impressionante, eu vou lhe dizer aqui no consultório, é impressionante o número de pessoas que choram no meio da consulta. E isso não acontecia antigamente, né? Eu acho realmente aquilo que a gente falou no começo, que é muito importante o estado, né, anímico da pessoa, né? E é muito importante que os médicos deem importância às psicólogas, né? E que elas sejam bem remuneradas, né? Porque as psicólogas não são bem vistas pelos médicos. Os médicos ainda eles não valorizam muito esses profissionais, né? Hoje a saúde tem que ser entendida, César, como uma equipe multidisciplinar. Precisa se valorizar a terapeuta ocupacional, as psicólogas, os fisioterapeutas, né? Que eles fazem parte da gente cuidar da saúde. Hoje não tem mais aquele médico de família, né, que era um verdadeiro cuidador, né? E hoje esse cuidado com o outro, às vezes é feito por outras pessoas dessa equipe multidisciplinar. Mas a medicina ganharia muito, né? É que, sabe o que é, César? Também diga-se de verdade, aí a indústria farmacêutica é vilã. Porque a indústria farmacêutica não se contenta com o lucro. Eu já escrevi sobre isso, que a indústria farmacêutica quer, numa terra finita, ter um lucro infinito. Hoje é difícil você pegar uma pessoa de 40 anos de idade que não tome pelo menos um medicamento qualquer por dia.
E eu repito, a saúde não se compra na farmácia, né? A saúde é um bem-estar, é um estilo de vida, né? Então, a hora que você resolve a situação com uma psicóloga, a farmácia não ganhou dinheiro algum. Então ela não estimula, né, essa equipe multidisciplinar em coisas que não estejam ligadas aos medicamentos. Agora, com relação à depressão, o que é... Quando a gente está realmente deprimido, quando é que se passa de uma simples tristeza, de um momento ruim, para um quadro de depressão, clinicamente falando? Olha, eu não sou um especialista, né? Eu não sou psiquiatra, muito menos psicólogo, né? Mas as angústias, as depressões e as tristezas, elas têm um grau de intensidade. O mesmo fator pode causar uma grande depressão em você e só uma pequena tristeza em mim, né? Uma tristeza, a gente dorme, pode acordar melhor no dia seguinte e tocar a vida para frente, ou ela pode persistir durante muitos dias, né? Eu acho, opinião pessoal, que o mundo nunca precisou tanto dos terapeutas nesse momento, né? A gente não vive um bom momento nesse sentido. Deixa eu ver quem mais aqui. A Sônia, do Ipiranga, está conosco aqui também. Sempre acreditei que tudo de bom e de ruim é do tamanho que permitimos. Me chamaram de maluca. Obrigado, doutor, por mostrar que eu não estou errado. É verdade, né? É, muito bem. Deixa eu ver, mais um ouvinte aqui. Deixa eu ver. O Elton está falando conosco. Daqui a pouco mais uma mensagem. O Renato está parabenizando aqui o doutor Beni, né? E ele está dizendo o seguinte: as faculdades de medicina deveriam ter sim no currículo marketing de relacionamento com clientes. Está falando dessa coisa da antipatia. Como ele chama esse rádio ouvinte? O Renato. Renato, é inadmissível, na minha opinião, um médico antipático. Porque às vezes a pessoa vem e o médico é a última esperança dela. Ele tem que dar um sorriso, né? Deveria fazer parte da nossa profissão, que essas pessoas passassem até por um teste, né? De personalidade, de conduta, porque às vezes elas escolheram até a profissão errada, né? Um pesquisador, né, que não vai lidar com doentes, esse não precisa ser simpático, né? Um cientista não precisa ser simpático. Agora um médico, um pediatra, por exemplo, precisa ser simpático com a mãe da criança, mesmo porque bebê não fala, né? Um paciente que está sofrendo de uma neoplasia, né, que está com medo de morrer, o médico tem que abraçar esse paciente, né, dar esperança. O médico não pode dizer, por exemplo, como muitas vezes eu vi na vida, que você vai morrer daqui 1 ano e eu não tenho nada para fazer. Porque senão você está matando ele ali agora, naquele momento. Não, você não precisa iludir o paciente, né? Então você diz, olha, você tem uma doença grave, eu vou fazer o melhor que eu posso, vou estudar o seu problema especificamente, porque cada um é diferente do outro, né? A gente não pode fazer dos protocolos uma lei para todas as pessoas, protocolos médicos, e a gente vai aguardar o correr da ciência para ver se sai um remédio para você, se sai alguma coisa nova, né? Agora, nunca fixar a data. O médico nunca deve fazer prognóstico, sabe, César? Para não errar. Porque, vamos voltar a falar de Deus. O futuro pertence a Deus, não pertence ao médico. Tem muitos médicos, né, doutor Beni, que sofrem um pouco. A gente fala muito de vocação e tudo mais, e o médico, no princípio, eu imagino que quando o camarada resolve estudar medicina, ele quer salvar vidas, né? Acho que é o princípio de tudo. Acho que não é mais, né, César? Então, ele deveria ter essa vocação. Não é mais, né? Pois é, mas agora parece que muda, porque tem uma questão, muitas vezes a pessoa entra na medicina não simplesmente por esse simples sentimento de querer salvar vidas. Aí começa a entrar alguns aspectos, o ego muitas vezes atrapalha, né, doutor? Dependendo. O ego é muito importante nas universidades. Demais, né? Eu aqui no Brasil fui professor de medicina de 6 universidades, né? E o ego é um problema. O ser humano tem que melhorar. Não só do médico. Não, de todo mundo. O ser humano tem que melhorar. E eu sou uma pessoa otimista, né? Quando a gente se faz uma pergunta, por que Deus, ou por que a vida humana se manifestou para viver do lado dos outros animais? A resposta que eu dei para mim mesmo foi que, com todos esses defeitos do homem,
né? Torturar, prender a pessoa numa cadeia, ali tirar, cercear ela de poder tomar sol, que é um absurdo, né? Não deixar uma pessoa tomar sol, né? O ser humano ainda é a pessoa que talvez tenha a maior capacidade de amar, quando ele o faz a plenos pulmões. Talvez seja por isso que a vida foi manifestada. Mais ouvintes aqui, doutor. Tem muitas perguntas e também muita gente aqui curtindo a nossa entrevista. A Janete está conosco aqui, mandando um alô, um abraço para a gente. Obrigado, viu, Janete? Obrigado, Janete. O Leandro Silveira, do Butantã. Um dia eu vi que o futuro da medicina era a clínica médica, porque com o aumento da vida média da população e o desenvolvimento da tecnologia biomédica, as doenças se tornariam progressivamente mais crônicas. Nesse sentido, o médico não perde um pouco o protagonismo na ação direta sobre a doença e passa a ser muito mais um diretor, um orientador? Olha, não é tão verdade como a mídia e como os centros falam que nós estamos tendo uma vida mais longa, um lifespan, né? Uma longevidade maior, porque os sábios gregos, por exemplo, eram centenários. Né? O que acontece é que nós temos 8 bilhões de pessoas hoje na Terra. Então aumentou o número de idosos. Né? Agora, realmente, as infecções, muitas coisas que a gente não tratava, né? No século passado, hoje a gente trata, né? E eu quero aproveitar essa deixa do Rádio Ouvinte para dizer da importância aqui em São Paulo de se praticar atividade física, né? Da importância das pessoas andarem, dedicarem pelo menos 40, 45 minutos para cuidar de si mesmas, né? Falar, olha, agora eu vou parar de trabalhar, agora eu vou cuidar de mim. Porque se a gente não cuidar da gente mesmo, a gente não pode cuidar dos outros, né? Isso vale para vocês, médicos, meus colegas. Vocês têm, às vezes eu vejo o médico muito obeso, né? O médico tem que dar o exemplo, né? Ele tem que se esforçar em ser saudável para o paciente também se espelhar nele, né? Ele tem que ser um sinônimo de saúde, né? Ele vai ter mais credibilidade. Então eu quero deixar esses segundos para que vocês reflitam. Nós temos que fazer apologia do movimento, né? O princípio da vida, César, é o movimento. Tudo que se não movimenta perde, né, a atividade, perde a vitalidade da vida. O princípio da vida é o movimento. 9h48, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco retomaremos a conversa com o patologista neuromuscular Beni Schmidt no último bloco do Falando em Saúde. Aí a gente vai falar um pouquinho, ainda tem muitas perguntas aqui chegando, viu, doutor? Mas a gente vai falar também um pouco de Zika e as considerações finais aqui. 9h48. Falando em Saúde. 9h52, estamos de volta aqui no Falando em Saúde com o Dr. Beni Schmidt. Muitos ouvintes escrevendo aqui, a Cláudia Regina, né? Daqui a pouco eu vou passar os contatos também, viu, doutor? Tem muita gente querendo contato aqui, é muito importante. O Peter de Guarulhos estava falando, já fui atendido por um cardiologista obeso e fumante. Aí fica difícil, né? Você olha pro cara... então... Desculpa, não tá dando um bom exemplo, né, Não tá doutor? dando um bom exemplo, aí né? Tá de brincadeira. Deixa eu ver, a Fátima de Moema, ótima entrevista também, ela tá dizendo aqui, né? Olha, há poucos anos eu achava que a depressão era falta do que fazer. Até que eu tive a doença. Tomei remédio, mas também vou à academia, tenho amigas e tal. É importante também, né? Contato humano, né, gente? As pessoas precisam conversar. Eu estava com uma pergunta da Beatriz, doutor, que ela questiona o seguinte. Ela quer saber um pouquinho mais sobre a esclerose múltipla. É de difícil diagnóstico e no início sempre há uma confusão com depressão e fibromialgia. É verdade, A esclerose múltipla é uma doença desmelinizante, né? É crônica, né? E que realmente, às vezes, no começo ela é de difícil diagnóstico, né? Até que os surtos se repitam. E a indústria farmacêutica
já tem medicamentos de última geração, interferon e Copaxone, assim por diante, mas eu acho que justamente aquilo que a gente falou, César, existe uma falta, o médico precisa abrir os olhos para que essas pessoas se olhem no espelho e enxerguem a si mesmas, porque vai melhorar o curso da esclerose múltipla. A gente pode ter esclerose múltipla e seguir nossa vida de maneira tranquila e feliz. O mundo não acabou porque você tem esclerose múltipla. Muito pelo contrário, que você use esse probleminha, né? Transforme ele num problema menor e utilize para crescer e para ser uma pessoa melhor. Muito bem, doutor. Queria reservar esse espacinho final aqui para 2 pontos importantes. Primeiro deles, a gente tem visto aí surtos aqui no Brasil impressionantes relacionados ao mosquito Aedes aegypti, e agora mais esse drama, essa palavrinha que está assombrando o brasileiro, Zika. Qual é a verdade sobre o Zika vírus? Que é uma catástrofe. Uma catástrofe que me lembra, por exemplo, daquilo que eu conheço na história da medicina, por exemplo, da peste negra, da peste bubônica transmitida pelos ratos, que dizimou 1/3 da Europa na Idade Média, né? E aqui o governo não tem perdão. Não há perdão para o governo brasileiro, mas não só o governo de agora, porque a dengue, sabe, César, já começou em 1980, e o governo, os políticos do Brasil, nós cientistas temos que, os médicos, os sanitaristas, nós temos que pedir para o governo investir em saneamento básico. Porque saneamento básico é a melhor solução para a saúde, sobretudo para atacar os mosquitos, né? Essas atitudes, colocar o exército para matar mosquito, essa atitude de colocar o exército para entrar dentro da casa das pessoas, ela é só emergencial. O ministro da Saúde, eu vinha vindo para cá, sabe, César, até o Estadão, e vi o ministro da Saúde falando que está perdendo a guerra com o mosquito. É lógico, porque ele não está lutando adequadamente, ele está usando da ignorância, ele está fazendo só atitudes emergenciais, né? A gente tinha que pegar esse dinheiro e colocar no saneamento básico água potável, esgoto encanado e lixo tratado. Não vai resolver agora, mas os nossos filhos, os nossos netos não vão passar pelo que nós estamos passando agora, né? E agora, a melhor coisa a fazer é educar o povo. O povo brasileiro precisa entender que lixo é sinônimo de doença e higiene é sinônimo de saúde. Então a sua casa limpa não é uma questão de estética, de beleza, né? É uma questão de saúde. Rato, barata, mosquito, mosca adora lixo. Ainda mais com tanta chuva. Lixo e chuva predispõem a proliferação de mosquitos. A vacina não vai sair amanhã. Os cientistas estão correndo, mas a ciência precisa de um tempo para fazer os testes, os trials, né? O que precisa é começar já um programa de saúde pública no Brasil. O governo, sabe, César, não pode só gastar o nosso dinheiro dos impostos para se manter no governo. Tudo bem, nós somos seres humanos, né? A gente tem que gastar um pouco de dinheiro para se manter no poder. Mas parte dos nossos impostos tem que vir para nós, para o povo. O dinheiro todo não pode ir só para manter os políticos onde eles estão, né? Então, essa é a crítica que eu quero fazer, né? Para que o dinheiro vá para o saneamento básico, né? Existem muitos colegas como eu que estão fazendo de tudo. Toda vez eu dei tanta entrevista, sabe, César, sobre o Zika vírus, e para que se invista no saneamento básico. E o Zika vírus é incrível, porque até antes dessa inflamação, as microcefalias eram causadas por casamentos consanguíneos ou por cromossomopatias ou alterações gênicas, mutações. Mas a Zika vírus causa microcefalia muito provavelmente por um processo diferente. Tem calcificação no cérebro distrófica que mostra que o cérebro se forma e depois regride. Então é uma coisa nova. A gente precisa estudar com calma, mas isso demora um tempo, né? Então esse é o momento realmente da gente prestar muita atenção, né? E as pessoas têm que ajudar o governo. Não pode deixar tudo para o governo. O governo já não faz muita coisa pela gente. Então vamos fazer nós mesmos, né? Vamos limpar a nossa casa, vamos cuidar da higiene, vamos lavar as mãos, né? Vamos passar repelente quando chegar o momento do dia de ser picado por mosquito, né? Que é uma coisa óbvia.
né? Agora, eu fico imaginando, César, eu vou fazer graça, mas não deveria. Eu fico imaginando, só falta o governo agora colocar o exército para ir matar mosquito dentro da selva amazônica, né? Quem é que vai ganhar? O mosquito, o exército tinha que controlar as nossas fronteiras, né? Agora, o pânico não ajuda em nada, sabe, César? Não é hora da população ficar em pânico. É hora dela educar os outros que não receberam educação, infelizmente. É hora das pessoas entenderem. Higiene é sinônimo de saúde. Sujeira, lixo, esgoto é sinônimo de doença. Doutor Beni, infelizmente está chegando ao fim a nossa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse aqui para o ouvinte da Rádio Estadão uma mensagem. Olha, eu sou paulistano, eu amo São Paulo. Então eu vou deixar uma mensagem, depois de tanta coisa ruim que a gente falou, César, né? Infelizmente falamos de doença, né? Eu vou falar da vida. A vida é maravilhosa. Estou chegando aos 60 anos de idade, a vida é maravilhosa. E quanto mais a gente vive, mais a gente quer viver, viu? Então hoje, agora segunda-feira, no aniversário da cidade de São Paulo, que as pessoas guardem essa mensagem. Que assim que acabar a nossa entrevista, que vocês comecem a aproveitar cada segundo da sua vida agora. Porque às vezes as pessoas querem viver depois que acontece alguma coisa. Olha, quando eu ganhar isso, quando eu estiver lá, quando eu for aqui, quando eu sei o quê, quando não sei o quê. Não. Vamos viver agora. Vamos aproveitar cada segundo dessa coisa que é sagrada, que se chama a nossa vida. Eu adoro São Paulo. Eu amo São Paulo. Foi a cidade que eu escolhi para viver. E o paulistano tem uma vantagem. O paulistano gosta de trabalhar. Porque o amor só não basta para ser feliz. A gente precisa trabalhar naquilo que a gente gosta. E junto com o amor e o cuidado com a família, é um bom caminho para a felicidade. Feliz aniversário, São Paulo. Vamos aproveitar a vida e vamos sair desses momentos ruins, com certeza. Feliz aniversário, São Paulo. Dr. Beni Schmidt, patologista neuromuscular, professor da Unifesp. Agradeço muito a sua entrevista aqui, a sua visita à Rádio Estadão. Um grande abraço, doutor. Eu que agradeço, César, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. 10 horas, 1 minuto.